Era uma manhã de céu nublado em Santa Aurora, a pequena aldeia que se estendia ao redor de campos verdejantes e cercanias de montanhas distantes. A atmosfera carregava um ar de expectativa contida, pois todos haviam ouvido falar da chegada do tabelião. Isabela, viúva de Eduardo, acordara com o coração apertado. Ela preparava o café para os filhos, Mateus e Elisa, enquanto tentava tranquilizá-los sobre a leitura do testamento que aconteceria ao final do dia. Ainda que soubesse pouco dos pormenores, pressentia que algo grande estava prestes a acontecer. E, de fato, toda a vila parecia aguardar ansiosa. Os sussurros corriam pelas ruas de paralelepípedo, repletas de flores que nasciam entre as frestas do chão. Quem encontrasse Isabela trocava um olhar de pena ou curiosidade, pois sabia que a família de Eduardo, especialmente a cunhada Leonor, não simpatizava com ela. O falecido marido era muito querido e deixara boas recordações, mas Leonor e Pedro, o irmão mais novo, pareciam mais preocupados em discutir propriedades do que em honrar a memória dele. Todos se perguntavam como Isabela reagiria, visto que as fofocas sobre uma possível expulsão da jovem mãe e de seus filhos já circulavam mesmo antes do funeral. Enquanto o sol pouco a pouco tentava atravessar as nuvens, Isabela deu um beijo em Mateus, que tinha 7 anos, e em Elisa, de 5, antes de mandá-los brincar no quintal. Os olhos de ambos refletiam certa inquietação, pois haviam escutado conversas dos adultos sem entenderem tudo. Ela respirou fundo e pegou o chapéu pendurado ao lado da porta, decidindo caminhar até a casa de Marina. Precisava desabafar, pois sempre confiara na amiga de infância. Embora quisesse manter a discrição, percebia que nada na aldeia passava despercebido, especialmente no que dizia respeito a testamentos e brigas familiares. Precisava seguir frente. Durante o curto trajeto, cruzou com Dona Celina, a vizinha mais idosa do lugar, que abanou a cabeça em sinal de solidariedade. "Minha filha, fique forte, pois a vida é dura com quem está sozinho", disse a senhora, apertando de leve o braço de Isabela. Ela agradeceu com um sorriso tímido, sem coragem de explicar que se sentia acuada. Tudo o que sabia até então era que Leonor a acusava de influenciar Eduardo a deixar a maior parte dos bens para ela. Tal insinuação lhe dava náuseas, pois sempre amara o marido sem qualquer interesse material. Era uma injustiça gritante. Chegando à casa de Marina, avistou a amiga organizando vasos de manjericão na janela. Marina tinha um semblante afetuoso, mas carregava nos olhos a preocupação que sentia pela situação de Isabela. Sem hesitar, convidou-a para entrar, oferecendo um copo de água fresca. "Conte-me tudo", pediu com gentileza. Isabela então relatou os comentários maldosos que circulavam na aldeia, as insinuações de Leonor e a sensação de que a tempestade iria piorar. Marina franziu a testa. "Precisamos agir. Você tem algum documento que prove a intenção de Eduardo? Ou tudo depende dessa leitura oficial que o tabelião fará hoje?" Isabela suspirou, aflita. "Não tenho nada em mãos além de algumas cartas antigas, mas não sei se ajudam. A verdade é que Eduardo sempre deixou claro, em vida, que queria garantir nosso sustento, sobretudo das crianças. Mas Leonor insiste que ele não confiava em mim." Ao ouvir essas palavras, Marina confortou com um abraço breve. "Fique calma, você é honesta e todos que te conhecem sabem disso. O tabelião chegou para esclarecer as coisas, não para complicar." Embora tentasse transmitir confiança, Marina também se sentia apreensiva, pois conhecia a influência da família de Eduardo, especialmente a astúcia fria de Leonor. Isabela concordou. Elas conversaram por mais alguns minutos, compartilhando receios e recordações. Marina relembrou como Eduardo ficava radiante ao segurar Mateus no colo, narrando a todos o orgulho de ser pai. Também trouxe à tona a felicidade que ele demonstrava ao ver Elisa brincar com seus primeiros bonecos. Essas memórias trouxeram a Isabela um misto de tristeza e esperança. "Eu só queria que ele estivesse aqui para impedir esse caos", desabafou, secando uma lágrima. Ao se despedirem, Marina prometeu comparecer ao encontro com o tabelião para oferecer suporte, garantindo que não a deixaria sozinha nesse momento difícil. Era um gesto de fé. No caminho de volta, Isabela sentiu o peso das emoções. As ruas continuavam tranquilas, mas havia uma tensão quase palpável no ar. Ao chegar em casa, encontrou Mateus e Elisa tentando cozinhar algo na panela de brinquedo, imitando as tarefas domésticas da mãe. Sorrindo apesar da ansiedade, ela colocou as crianças para dentro, servindo-lhes pão fresco com geleia. "Mamãe, vamos morar em outro lugar?",
perguntou Mateus, com a voz trêmula. Isabela engoliu em seco, buscando manter o semblante sereno. Não, querido. Ninguém vai nos tirar daqui, fique tranquilo. Elisa, menos tímida, completou, mas se tirarem, onde ficaremos? Isabela suspirou novamente. O resto do dia foi tomado por preparativos para o encontro. Isabela trocou de roupa várias vezes, sem saber se deveria parecer frágil ou mostrar determinação na presença de Leonor e Pedro. Os filhos perceberam a inquietação e se mantiveram próximos, brincando em silêncio. No fim da tarde, um mensageiro bateu à porta, informando que a leitura aconteceria na antiga casa da família, uma construção robusta com paredes de pedra. Aquilo fez o coração dela disparar, pois aquele lugar guardava tantas histórias de amor, mas também abrigava as piores memórias de confrontos e desconfianças. Seria uma noite decisiva, sem dúvida. No cair da noite, Isabela caminhou em direção à propriedade, levando Mateus e Elisa pelas mãos. Marina acompanhava, silenciosa, mas firme em seu apoio. Já na porta, avistou Leonor e Pedro sussurrando em um canto, os rostos sombrios. Leonor, ao vê-la, lançou um olhar de desprezo e se aproximou. Vejo que trouxe até as crianças para presenciar sua humilhação, comentou, num tom que transbordava hostilidade. Isabela endireitou os ombros, determinada a não se deixar intimidar. Eles têm o direito de saber do que se trata. Afinal, é o futuro deles que está em jogo, retrucou. Pedro permaneceu em silêncio. Seguiram para o interior da casa, onde o senhor Azevedo, o tabelião, já aguardava ao lado de uma grande mesa de madeira polida. Papéis e documentos estavam organizados em pastas, demonstrando a seriedade do assunto. O ambiente era austero, com móveis antigos e um pesado lustre de ferro pendurado no teto. Mateus e Elisa se aninharam perto da mãe, enquanto Marina se posicionava logo atrás deles. Leonor cruzou os braços, impaciente. Podemos começar? Questionou, sem disfarçar o tédio. O tabelião pigarreou educadamente e pediu que todos se acomodassem. Falaremos em nome do falecido Eduardo, segundo seu último desejo. Concordaram. Todos se sentaram ao redor da mesa, exceto Leonor, que preferiu manter-se de pé, demonstrando uma postura desafiadora. Senhor Azevedo iniciou a leitura, destacando que o documento fora redigido 3 meses antes do falecimento de Eduardo e confirmava a vontade dele de proteger a esposa e os filhos. A certa altura, Leonor bateu a mão na mesa, interrompendo, isso é absurdo. Meu irmão jamais deixaria tanto para Isabela. Ele costumava dizer que ela não sabia administrar nada. Isabela sentiu o rosto corar de raiva, mas se conteve. Eu estava ao lado de Eduardo, Leonor. Você não. Leonor bufou, incrédula novamente. Pedro, que até então apenas observava, resolveu apoiar a irmã. Por que não paramos essa leitura e chamamos um especialista para averiguar a autenticidade do documento? Sabemos que Eduardo estava doente, pode ter sido coagido. O tabelião levantou as sobrancelhas. Posso assegurar que o testamento foi registrado em cartório e validado com testemunhas. Se alguém tiver provas em contrário, deve apresentá-las. Leonor e Pedro trocaram um olhar raivoso, mas permaneceram em silêncio. Isabela, embora aflita, sentiu uma chama de coragem acender dentro de si. Sabia que a verdade estava ao seu lado, ainda que eles insistissem em distorcê-la. Marina suspirou. Retomando a leitura, o senhor Azevedo mencionou a cláusula principal, na qual Eduardo declarava deixar o apartamento na cidade e parte das terras para Isabela e os filhos, enquanto Leonor e Pedro ficariam com algumas propriedades menores. O silêncio na sala tornou-se opressivo. Leonor moveu-se com impaciência, e Pedro fechou os punhos. Subitamente, Leonor deu um passo adiante, mirando Isabela com ódio. Você pode até ter esse papel em mãos, mas não vai durar muito. Vamos jogá-la para fora do apartamento junto com os filhos dela, espere e verá. As palavras ecoaram, cortantes, pelo ambiente. Marina se colocou à frente. Isabela, estremecendo por dentro, reuniu o pouco de coragem que lhe restava. Você pode tentar, mas eu também vou lutar pelos meus direitos e pelos direitos dos meus filhos. O que Eduardo deixou foi fruto do amor que ele tinha por nós, e não da sua ganância. O semblante de Leonor se contorceu de fúria, enquanto Pedro se aproximava, tentando contê-la.
O tabelião, visivelmente constrangido, encerrou a sessão, anunciando que voltaria no dia seguinte para formalizar a entrega oficial dos documentos. Marina abraçou Isabela, que segurava Mateus e Elisa, prometendo a si mesma que nada os separaria. O silêncio prevaleceu. No instante em que o senhor Azevedo reuniu seus documentos para se retirar da sala, o ambiente permanecia carregado de tensão. Leonor e Pedro ainda encaravam Isabela com hostilidade, enquanto Marina, firme ao lado da amiga, tentava acalmá-la sem muito sucesso. As crianças, assustadas, apertavam as pequenas mãos nas dobras da saia de Isabela, numa tentativa muda de procurar segurança. Depois que o tabelião se despediu, anunciando que retornaria na manhã seguinte para a leitura oficial do testamento e a entrega de documentos, todos se dispersaram em silêncio constrangido. Isabela saiu apressada, o coração trovejando no peito, e caminhou para casa abraçada pelos filhos e pela companhia solidária de Marina. Assim que chegaram à porta da modesta residência de Isabela, Marina decidiu partir para resolver alguns assuntos pessoais, prometendo voltar mais tarde. As crianças correram para dentro, ansiosas para escapar daquele clima denso. Isabela, ainda abalada pelas palavras cruéis de Leonor, sentiu as pernas bambas, a ameaça de perder o teto e a proteção para seus filhos a consumia por dentro. Mergulhada num turbilhão de pensamentos, ela se sentou à mesa da cozinha, sem ânimo para preparar um jantar adequado, limitando-se a fazer uma sopa leve para as crianças, que perceberam o abatimento da mãe e não insistiram em nada mais elaborado. Mateus, de olhar inocente, sentou-se ao lado dela e perguntou, em tom cauteloso: "Mamãe, a tia Leonor vai mesmo nos tirar daqui? A senhora não parece feliz." A voz do menino trazia um misto de preocupação e curiosidade, sempre querendo entender melhor a realidade que o cercava. Isabela suspirou, procurando uma explicação. "Não, meu filho. Leonor não tem esse direito. O papai deixou tudo organizado para que a gente pudesse ficar aqui, mas ela não quer aceitar. Vamos resolver isso." Mateus esboçou um sorriso tímido, mas ainda restava inquietude em seu semblante. Elisa, mais nova, cochilava no sofá, talvez exausta pela tensão daquela tarde. Ao cair da noite, após colocar as crianças para dormir, Isabela aguardou ansiosamente a visita de Marina. Queria conselhos, um ombro amigo em quem pudesse se apoiar. E Marina não demorou a chegar, trazendo um pouco de pão fresco e, sobretudo, palavras de encorajamento. Assim que entrou, abraçou Isabela e entregou o pacote de pães. "Trouxe para vocês. Achei que talvez não tivesse vontade de cozinhar nada muito complexo hoje." Isabela agradeceu com um sorriso triste, sentando-se ao lado da amiga na pequena sala de estar. "Marina, estou com tanto medo. Leonor e Pedro são capazes de tudo. Quem me garante que não vão tentar subornar pessoas importantes ou espalhar mentiras para colocar a aldeia contra mim?" A voz da viúva tremia ao pronunciar cada sílaba, deixando transparecer o fardo que carregava. Marina inclinou o corpo para frente, pousando a mão sobre a mão de Isabela. "Eles são ardilosos, mas não invencíveis. O senhor Azevedo é um profissional íntegro, nunca quebrou a palavra. E lembre-se de que você tem a verdade ao seu lado, além do apoio de muita gente de bem. Não se esqueça, Eduardo foi muito querido por aqui. Não é qualquer fofoca que vai mudar essa imagem." Isabela meneou a cabeça, como se quisesse concordar, mas ainda relutasse em se sentir aliviada. "Acho que Eduardo imaginava que seria difícil depois que partisse. Ele me dizia, sem rodeios, que Leonor não me suportava, mas não pensei que chegaria a esse ponto." Marina ajeitou-se no sofá, evitando falar mal de Leonor diretamente, porém não escondeu a indignação. "Eu já ouvi alguns comentários sobre ela, e não são nada elogiosos. Seu orgulho e ganância a cegam. Você deve se fortalecer e proteger seus filhos." Elas continuaram conversando até tarde, revendo cada detalhe do que aconteceria no dia seguinte. Decidiram que Isabela chegaria cedo à sala comunal onde o tabelião, desta vez, reuniria todos para a leitura formal. Marina ficaria por perto, caso Leonor ou Pedro tentassem criar alguma armadilha. Por volta de meia-noite, a amiga se despediu, deixando Isabela exausta, mas um pouco mais esperançosa. Precisava descansar, pois o dia seguinte prometia ser ainda mais desgastante. Na manhã que raiou, porém, Isabela não dormira bem. Tivera pesadelos confusos nos quais via Leonor arrancando-lhe as crianças dos braços. Suas mãos estavam trêmulas ao acender o fogão para preparar o café.
Mateus e Elisa, ao sentarem à mesa, perceberam o semblante da mãe e cochicharam entre si, como se temessem aborrecê-la com perguntas. Ainda assim, a atmosfera de apreensão era visível. Vocês ficam com a Marina enquanto eu vou até a sala comunal, certo? Depois que tudo estiver resolvido, volto para casa e conto como foi. A voz de Isabela saiu um pouco estrangulada, mas ela tentou soar confiante. Mateus assentiu, esforçando-se para parecer corajoso. Elisa, que tinha apenas 5 anos, brincava com os farelos de pão sobre a mesa. Quando o relógio da parede marcou 9 horas, Isabela beijou a testa de cada um e seguiu para a rua. As nuvens densas anunciavam uma possibilidade de chuva, e o vento frio parecia um sinal de alerta para a tensão que se aproximava. A sala comunal, uma construção simples porém espaçosa, costumava receber assembleias e eventos da aldeia. Ao chegar, Isabela notou algumas pessoas reunidas na entrada, curiosas para saber dos desdobramentos. Sussurros a acompanharam enquanto ela atravessava aquele corredor improvisado de olhares. O Sr. Azevedo estava lá, à frente de uma longa mesa, ajeitando papéis e conferindo documentos, com a expressão de seriedade que lhe era característica. Leonor e Pedro já se encontravam no recinto, conversando discretamente num canto afastado. Ele mantinha uma postura rígida, parecendo algo hesitante, enquanto ela exibia aquele olhar frio e impassível. Ao ver Isabela, Leonor fez questão de soltá-la no ar com um comentário mordaz: "Espero que esteja pronta para perder tudo." Isabela, embora abalada, não quis retrucar de imediato, preferiu ocupar uma das cadeiras, aguardando o início oficial da leitura. Pouco depois, Marina entrou, cumprimentando Isabela com um aceno firme de cabeça, como se quisesse dizer: "Estou com você." Aquilo confortou a viúva, mesmo que minimamente. Após organizar os documentos, o tabelião pigarreou para chamar a atenção e iniciar. "Bom dia a todos. Conforme combinado, darei prosseguimento à leitura do testamento de Eduardo, bem como apresentarei os documentos que validam a autenticidade da sua vontade. Peço que mantenhamos a ordem e a clareza, pois trata-se de um procedimento legal." Houve um silêncio tenso enquanto ele separava alguns papéis. Leonor cruzou os braços, parecendo impaciente. Pedro olhou de soslaio para a irmã, mas não disse nada. Com a voz firme, o Sr. Azevedo começou a ler parágrafos que descreviam a partilha de bens, reiterando algumas das cláusulas já mencionadas no dia anterior. Era oficial agora: o apartamento na cidade, bem como as terras mais extensas, ficariam para Isabela e os filhos, enquanto Leonor e Pedro receberiam a antiga casa de pedra e outras propriedades menores. Alguns itens, como joias e pertences pessoais de Eduardo, tinham indicações específicas, mas nada que ameaçasse a porção substancial destinada à viúva. Em determinado momento, Leonor não se conteve. "Isso é uma aberração. Meu irmão nunca teria coragem de deixar quase tudo para ela. Esse testamento foi forjado." O tabelião manteve a calma, mas ergueu o tom de voz para ser ouvido acima do protesto. "Há registros de testemunhas e do próprio cartório que mostram a idoneidade do documento. Se houver qualquer contestação concreta, ela deve ser apresentada formalmente. Caso contrário, estou aqui para cumprir a lei." Leonor ameaçou avançar para a mesa, mas Pedro a deteve, segurando seu braço. "Controla-te, não é aqui que resolveremos isso. Podemos procurar advogados fora da aldeia." Ela se soltou dele de maneira brusca. Isabela observava tudo com o coração acelerado, temendo que a situação saísse do controle a qualquer instante. Foi quando teve coragem de falar: "Eu não quero brigar. Mas não vou deixar que tirem de mim ou dos meus filhos o que Eduardo deixou. Esse documento é verdadeiro e reflete o que ele sentia por nós." Leonor riu, um som seco, quase cruel. "Se você pensa que vai passar o resto da vida amparada nesse pedaço de papel, está muito enganada. Vou provar que você agiu de má fé. Toda a aldeia vai saber quem você é de verdade." O Sr. Azevedo sinalizou para que Isabela concluísse, pois ainda havia mais pontos a abordar. "Eu já terminei. Só estou aqui para honrar a memória de Eduardo e fazer valer os desejos dele." Marina, até então calada, finalmente se manifestou em defesa da amiga: "Respeitem a lei e respeitem a dor de Isabela. Ela perdeu o marido e tem 2 crianças para criar. Sugerir que houve fraude é uma acusação grave. Tragam provas, se tiverem." Leonor, sem rebater, lançou um olhar de ódio para Marina, mas controlou-se.
Pedro parecia menos agressivo, porém igualmente desconfortável. O tabelião, sem perder a compostura, prosseguiu. Quanto ao rito formal, preciso que Leonor e Pedro assinem aqui, atestando que estiveram presentes e ouviram a leitura oficial. Isabela também deve assinar. Os documentos ficarão sob custódia do cartório até a conclusão definitiva, mas o teor deste testamento segue válido, salvo determinação contrária da justiça. Leonor, com relutância, pegou a caneta e assinou de forma áspera, como se a tinta pudesse expressar sua fúria. Pedro fez o mesmo, embora estivesse mais silencioso. Por último, Isabela assinou, sentindo um leve tremor nas mãos, mas decidida a fazer o que precisava. Encerrado o ato, algumas pessoas que estavam curiosas do lado de fora tentaram aproximar-se. O senhor Azevedo abriu espaço para que todos deixassem a sala. Marina puxou Isabela pela mão, fugindo do aglomerado de olhares e cochichos. Já no lado de fora, elas respiraram o ar pesado, turvo, que antecedia a chuva. Vamos para sua casa. Conversamos lá com calma, sugeriu a amiga. Contudo, mal haviam dado alguns passos em direção à rua de paralelepípedos quando Leonor as interceptou com voz ameaçadora: não pense que isso acabou. Vou pedir uma perícia nesse testamento, vou à capital se for preciso, e vocês vão se arrepender de ter ficado contra mim. Marina revirou os olhos, mas Isabela sentiu uma fisgada de medo. Você não pode lutar contra a verdade, Leonor. Siga o caminho que achar melhor, mas eu não vou desistir de proteger o que é nosso. Leonor abriu a boca para replicar algo, mas Pedro a chamou. Deixe-as irem, depois cuidamos disso. E a levou consigo, tentando acalmá-la, embora claramente ele mesmo estivesse incomodado. Com esse clima tenso, Isabela e Marina caminharam de volta, desviando-se de pessoas que tentavam pescar informações. Ao entrar em casa, foram recebidas por Mateus e Elisa, ansiosos para saber o que acontecerá. Isabela abraçou os dois, contendo as lágrimas. Foi oficializada a vontade do papai de vocês. A tia Leonor não concorda, mas não pôde mudar nada por enquanto. Mateus, com os olhos cheios de dúvidas, perguntou: então estamos seguros aqui em casa? Ela apertou as bochechas do filho num carinho. Sim, ao menos por enquanto. Mas precisamos ter cuidado, porque eles não vão desistir tão fácil. Marina se dispôs a preparar algo para o almoço, notando que Isabela precisava de um tempo para processar tudo. Enquanto a amiga cozinhava uma refeição rápida, Isabela, sentada no sofá, encarava a janela, sentindo uma estranha mistura de alívio e receio. O testamento estava legitimado, mas a ameaça de Leonor não parecia vazia. Acha que eles vão mesmo tentar contestar na justiça? Questionou, mais para si mesma que para Marina. A amiga respondeu de dentro da cozinha: possivelmente sim, mas tem poucas chances de vencer. A não ser que tentem algo por debaixo dos panos. E é aí que nos preocupamos. Isabela levantou-se para ajudar a pôr a mesa, mas suas mãos estavam instáveis ao manusear pratos e talheres. Ainda assim, esforçou-se para não passar toda a insegurança às crianças, pedindo que lhes chamassem a gata da casa, Mimi, para o quintal, pois desejava manter o ambiente tranquilo. Sorriram ao ouvir o miado e começaram a brincar com o bichinho, o que alegrou brevemente o interior do lar. Contudo, a preocupação seguia firme na mente da mãe. Durante o almoço, tentaram manter uma conversa amena, falando sobre assuntos corriqueiros, mas as crianças ocasionalmente olhavam para Isabela e Marina, na expectativa de algo. Depois que comeram, Marina ajudou a limpar a cozinha, aproveitando para retomar o assunto da leitura. O senhor Azevedo me parece alguém sério o suficiente para não cair em subornos. Mas Leonor é manipuladora, e Pedro, embora pareça menos agressivo, não deixa de ser cúmplice. Isabela concordou, refletindo sobre o comportamento do cunhado. Sempre achei Pedro inseguro, meio na sombra de Leonor. Ele age mais por influência dela do que por vontade própria. Talvez, se alguém conversasse com ele. Mas não sei se adiantaria. Marina então propôs que Isabela procurasse um advogado de renome na capital ou mesmo numa cidade próxima, só para ter uma garantia maior. Ainda que o testamento estivesse formalmente validado, nunca era demais se precaver. Isabela coçou a nuca, pensativa. Talvez, mas isso envolve dinheiro. Não quero gastar tudo o que tenho com advogados. As crianças precisam de mim. Estou tentando poupar cada centavo para dar a eles alguma estabilidade.
Mesmo assim, a sugestão de Marina fazia sentido. A viúva prometeu pensar com calma, reconhecendo que não estava em condições de enfrentar Leonor sozinha, especialmente diante da possibilidade de manobras jurídicas ou calúnias. À medida que a tarde avançava, ela percebeu que sua vida talvez nunca mais fosse tranquila como antes. Antes, o maior desafio era cuidar dos filhos e lidar com a saudade de Eduardo. Agora, havia esse espectro ameaçador de disputas familiares e boatos na aldeia. Apesar de tudo, sentia-se mais leve após a legitimidade do testamento ter sido confirmada diante de todos. Se Leonor quisesse ir adiante, teria que recorrer a meios externos, e Isabela estava disposta a lutar. Marina, depois de ajudar em cada detalhe possível, precisou ir embora. Prometeu retornar no dia seguinte para acompanhá-la em qualquer eventualidade. Antes de sair, deu um longo abraço em Isabela. Não se esqueça, não está sozinha. Eu e alguns outros amigos estamos do seu lado, qualquer coisa nos chame. Leonor e Pedro não são a aldeia inteira. Isabela assentiu, comovida com o apoio. Quando a amiga enfim cruzou a porta, um silêncio suave tomou conta da casa. As crianças, já na sala, assistiam a um programa simplório na pequena televisão. Isabela se juntou a elas, tentando criar uma sensação de rotina normal, mesmo que soubesse que nada estava normal. No início da noite, preparou um banho morno para ambos, leu-lhes histórias infantis e os pôs na cama. Sentindo-se exaurida, foi até a janela do quarto e olhou para a rua quase deserta, vendo apenas algumas luzes fracas nas casas vizinhas. A chuva prevista mais cedo agora caía, fina, lavando discretamente as pedras do caminho. Concentrada no som das gotas, Isabela evocou na memória o rosto de Eduardo, lembrando-se de quando ele falava, baixinho, que jamais a deixaria desamparada. As lembranças a fizeram chorar, mas já não era um choro de completa desesperança. No fundo, havia alguma certeza de que, de alguma forma, ele continuava cuidando dela e dos filhos, onde quer que estivesse. A calma momentânea foi quebrada quando ouviu um barulho vindo do quintal. Sentiu o coração disparar, temendo que Leonor ou Pedro estivessem tramando algo naquela mesma noite. Com passos cautelosos, dirigiu-se até a porta dos fundos, pegando um pedaço de pau para se defender, se fosse necessário. Abriu a porta devagar e, para seu alívio, viu apenas Mimi vasculhando a lata de lixo, provavelmente atrás de restos do almoço. A gata se assustou com a presença repentina de Isabela, mas logo se aninhou em suas pernas, pedindo um afago. Ela riu, um riso nervoso, mas que a fez perceber o quão tensa estava. Trancou novamente a porta e voltou para dentro, decidindo que precisaria manter as janelas e fechaduras mais seguras dali em diante. Talvez fosse paranoia momentânea, mas preferia prevenir. O tempo passou lentamente até a hora de dormir. Sentindo-se cansada, esticou-se na cama, mas sua mente não parava de repassar os acontecimentos, o tom oficial do tabelião, o rosto de Leonor tomado pela fúria, Pedro tentando contê-la, Marina a incentivando, as crianças ansiosas. Parecia que um filme perturbador rodava insistentemente em sua cabeça. Mesmo com toda aquela exaustão, custou-lhe pegar no sono. Deitada, observava o teto, tentando se convencer de que, ao menos naquela noite, estava tudo em relativa segurança. Por fim, suas pálpebras cederam, e ela adormeceu. Um sono leve, repleto de sonhos difusos, mas que a embalou pelo restante da madrugada. Naquela noite, não teve pesadelos com Leonor ou com a perda do lar, sonhou com Eduardo sorrindo para ela, como se aprovasse as decisões tomadas. Quando o dia seguinte nasceu, embora o medo persistisse em algum recanto de sua mente, Isabela se levantou com uma determinação renovada. Havia um longo caminho pela frente, mas, naquele instante, sentia-se um pouco mais confiante de que não andava sozinha. Não importava o quão turva fosse a estrada, ela colocaria um pé na frente do outro, seguraria as mãos de Mateus e Elisa, e enfrentaria as provações vindouras. Era a promessa silenciosa que fizera a si mesma e a memória de Eduardo ao recobrar a consciência no primeiro raio de sol daquela manhã. Algo lhe dizia que esse seria apenas o início de uma jornada repleta de provações, mas também de força e de coragem crescentes. Na manhã seguinte, Isabela despertou com a claridade suave que entrava pela janela, lembrando-a de que uma nova etapa de sua vida começava a despontar. Os acontecimentos dos últimos dias, a leitura formal do testamento, os ataques de Leonor, a tensão que pairava sobre a aldeia ainda dançavam em sua mente, mas uma decisão parecia firme no peito: ela precisava lutar pelos filhos e pela memória de Eduardo sem se deixar abater.
Embora o medo persistisse em algum canto escuro de seus pensamentos, a coragem começava a ganhar espaço e lhe conferir uma sensação de propósito. Depois de se vestir, foi até a cozinha, encontrando Mateus e Elisa já acordados, sentados à mesa à espera do café da manhã. O sorriso tímido dos dois, misturado à curiosidade natural da idade, lembrou-a de que seu maior compromisso era protegê-los. Preparou torradas e um pouco de suco, esforçando-se para demonstrar um semblante sereno. Queria que as crianças sentissem segurança, apesar dos rumores que circulavam na aldeia. Enquanto comiam, Elisa lançou uma pergunta direta. Mamãe, hoje a gente pode ir ao parque coletar flores? A tia Marina disse que tem muitas margaridas lá. Isabela pensou por um instante, procurando uma forma de manter a rotina e, ao mesmo tempo, cuidar de todos os problemas que tinha para resolver. Claro, filha. Assim que a tia Marina chegar, podemos ver o melhor momento para irmos. Mas lembre-se de que temos algumas coisas para fazer antes. Mateus, quase no mesmo fôlego, acrescentou. A gente vai precisar de um advogado para lutar contra a tia Leonor? A pergunta inesperada do filho a pegou desprevenida. Era notório o quanto as crianças, mesmo tão pequenas, percebiam as dificuldades que a mãe enfrentava. Isabela respirou fundo, tentando responder com calma. Pode ser que a gente precise, sim, filho. Mas vou conversar com a tia Marina primeiro e, se necessário, busco alguém que possa nos ajudar de verdade. Terminada a refeição, Isabela arrumou os pratos na pia e pediu que Mateus e Elisa fossem ao quintal brincar por um instante. A manhã transcorria com relativa tranquilidade, ainda que uma suave tensão permeasse o ar. Não demorou muito para Marina chegar. Bateu na porta com o habitual sorriso solidário, mas Isabela percebeu uma inquietação em seu semblante. Desconfiada, convidou-a para sentar na sala enquanto as crianças corriam pelo quintal. Como está se sentindo depois de ontem? Questionou Marina, apoiando o cotovelo no braço da poltrona. Confusa, mas determinada a seguir adiante. Ainda tenho receio de que Leonor e Pedro façam algo que não esteja dentro da lei. E você, soube de alguma coisa? Marina endireitou-se, olhando para a amiga com uma ponta de preocupação. Algumas pessoas comentaram que Leonor anda conversando com um tal de Dr. Montenegro, um advogado de outra cidade, conhecido por aceitar casos de disputa de herança, sobretudo os que envolvem contestações ao testamento. Dizem que ele é caro, mas muito agressivo nos tribunais. O coração de Isabela acelerou. Não era propriamente uma surpresa que Leonor estivesse se movendo para contestar tudo, mas a confirmação de que procuraram um advogado de renome trazia uma nuvem de apreensão. Ainda assim, não queria demonstrar fraqueza. Bom, ela tem esse direito, não é mesmo? Se for tudo dentro da legalidade, não há nada que me tire a razão. O testamento é legítimo. Marina inclinou a cabeça, concordando. Exatamente. Mas acho prudente que você também procure alguém para aconselhá-la. Ou, se não puder arcar com custos, tente conversar com o Sr. Azevedo e ver se ele sugere algum defensor público. É melhor se precaver antes que Leonor apareça com uma intimação oficial. A sugestão parecia razoável. Isabela concordou em procurar, tão logo pudesse, orientação jurídica. No entanto, um assunto mais imediato chamou sua atenção. Ela precisava enfrentar o clima hostil que se instaurara na aldeia, pois Leonor era influente em alguns círculos e podia difamar Isabela de forma sistemática. Queria mostrar que não se deixaria intimidar. Depois de pensar um pouco, chamou as crianças para dentro, arrumou-as com roupas confortáveis e avisou a Marina que poderiam, sim, dar uma volta pelo parque para colher flores, mas que, em seguida, passaria na mercearia local para conversar com pessoas conhecidas. Precisava, de alguma maneira, demonstrar que não recuaria da convivência em sociedade só porque a cunhada planejava acusações. O quarteto seguiu, então, para o parque. O local era simples, composto por um pequeno lago, algumas árvores frutíferas e um gramado amplo salpicado de margaridas e outras flores silvestres. Mateus e Elisa correram animados, recolhendo pétalas e tentando alimentar alguns pássaros que se aproximavam. A cena, mesmo cercada por incertezas, trouxe certa paz a Isabela. Ela respirou a brisa fresca, sentindo o perfume verde que emanava da grama recém-cortada.
Seu olhar, no entanto, vagava de canto a canto, preocupado com a possibilidade de toparem com Leonor ou Pedro, ou mesmo com pessoas que já pudessem ter sido influenciadas por eles. Após meia hora de colheita de flores e conversas amenas, Marina chamou a atenção de Isabela para um homem alto que cruzava o parque em passos calmos. Ele parecia ter uns 30 e poucos anos, trazia um semblante sereno, cabelos escuros e um ligeiro sorriso no rosto ao observar as crianças brincando. Aquele ali é o Rafael, lembra dele? Ele morava aqui há muitos anos, mas foi para a capital trabalhar. Parece que voltou há pouco tempo, anda procurando oportunidades na aldeia. Isabela recordou-se de um jovem que, na infância, costumava brincar com ela e Eduardo nas trilhas próximas ao rio. Havia tempos que não ouvia falar dele, pois boatos diziam que seguirá sua vida na cidade grande. Sentiu um pequeno sobressalto de nostalgia, mas não tinha certeza se gostaria de puxar assunto, considerando o turbilhão de problemas que enfrentava. Porém, Rafael avistou e tomou a iniciativa de se aproximar, sorrindo com timidez. Isabela, não é? Faz muito tempo que não a vejo. Ela retribuiu o sorriso, ainda que de forma contida. Sim, de fato. Você partiu há tantos anos. Achei que não fosse mais voltar. Ele deu de ombros, lançando um olhar curioso para as crianças que seguravam as flores. A vida na capital não foi como eu esperava, e resolvi retornar para retomar alguns projetos. Fiquei sabendo de coisas ruins que aconteceram, meus sentimentos pela morte de Eduardo. Sei que eram muito próximos. Uma pontada de dor atingiu Isabela ao ouvir o nome do falecido marido. Ainda assim, apreciou a demonstração de empatia. Obrigada. Foi um período difícil, mas a gente segue em frente. Sim, é o que todos dizemos, mas sei que não é tão simples. Se precisar de qualquer ajuda, estou à disposição. Marina, percebendo a discreta tensão que pairava entre eles, interveio, sorridente. Rafael, você não está mais morando no sítio dos seus pais? Ele meneou a cabeça. Ainda estou me ajeitando. Meus pais se mudaram para a casa de uma tia, e me deixaram com um sítio. Preciso retomar a plantação de ervas que costumávamos cultivar. Enfim, qualquer dia apareçam por lá para um café. A conversa seguiu de forma amistosa, e Isabela permitiu-se sentir um leve conforto na presença daquele antigo amigo, que parecia genuinamente interessado em saber como ela estava. Não tardou, porém, para que Marina avisasse que precisavam seguir para a mercearia. Rafael despediu-se cordialmente, dizendo esperar encontrá-las novamente em breve. Ao se afastar, Isabela notou que o encontro havia despertado um misto de saudade e estranheza, pois não costumava mais se aproximar de outros homens desde a partida de Eduardo. Ainda assim, algo na atitude gentil de Rafael a fez sentir-se menos sozinha. Na mercearia, o cenário foi bem menos agradável. Logo na entrada, Dona Odete, conhecida por sua língua afiada, disparou um comentário ao ver Isabela. Então quer dizer que agora anda de olho em advogados e promessas de herança? Soube que a família de Eduardo não está nada contente com essa sua insistência em ficar com tudo. Ela disse a última frase fazendo um gesto de aspas no ar, demonstrando certo sarcasmo. Isabela quis reagir, mas tentou manter a educação. Não existe insistência nenhuma, Dona Odete. Apenas estou defendendo o que Eduardo me deixou por direito. A senhora bufou. Eles dizem que você se aproveitou do estado dele para manipular o testamento. É bom tomar cuidado, pois a justiça não brinca. Marina, que segurava a mão de Elisa, encarou a mulher com firmeza. Tenha mais respeito, Odete. Você nem sabe dos fatos e já sai espalhando boatos. O tabelião comprovou a validade do documento. Se Leonor tem algo a questionar, que faça isso nos tribunais, não na porta da mercearia. Odete resmungou qualquer coisa ininteligível e se afastou, demonstrando que não queria prolongar a discussão. Isabela, com o peito apertado, se dirigiu ao balcão para comprar alguns mantimentos. A cada passo, sentia olhares de canto de olho, como se as pessoas a julgassem sem conhecer toda a história. Cumprimentou o dono do estabelecimento, que retribuiu com um aceno discreto e sem muito entusiasmo. A hostilidade sutil no ar a deixava em desconforto. Era evidente que Leonor e Pedro já haviam espalhado suas versões dos fatos, contaminando parte da população local. Ao final das compras, Isabela apressou-se em sair dali.
Do lado de fora, aspirou uma lufada de ar fresco, mas não conseguiu se livrar da sensação de que os próximos dias seriam repletos de boatos nocivos. Marina voltou a aconselhá-la. Não deixe isso te abalar. Pessoas como a Odete adoram uma fofoca, mas existem muitos outros que sabem quem você é. Isabela agradeceu, ainda assim triste. É horrível se sentir julgada dessa forma, como se eu fosse uma estranha na aldeia onde cresci. Mas não vou abaixar a cabeça. Elas decidiram que era hora de retornar para casa. Chegando lá, Isabela viu Mateus carregando no colo um buquê de margaridas que recolhera no parque. Olha, mamãe, fiz para você. É para enfeitar a mesa. O gesto inocente do filho aqueceu o coração de Isabela, trazendo uma breve trégua aos pensamentos sombrios. Acariciou-lhe o cabelo, sorrindo. Obrigada, meu amor. Vai ficar lindo lá na sala. Depois do almoço, Marina despediu-se, prometendo que voltaria no fim do dia para qualquer eventualidade. Isabela aproveitou para colocar as crianças para descansarem um pouco, já que estavam elétricas desde cedo. Ela mesma se sentia mentalmente exaurida. Deitou-se no sofá, tentando organizar as ideias. Pensava no ódio de Leonor, na aparente frieza de Pedro, na pressão que começava a sentir vinda dos moradores, e nas poucas mas significativas palavras que trocara com Rafael. Aquela lembrança trouxe-lhe certa calmaria, como se fosse um vislumbre de normalidade em meio ao caos. À tardinha, Marina retornou, acompanhada de um homem que Isabela não conhecia, um sujeito de meia-idade, cabelos grisalhos e olhar sério, mas gentil. Marina fez as apresentações. Isabela, este é o Dr. Márcio. Ele é advogado na capital, mas veio visitar uns parentes aqui na região. Contei para ele, por alto, o que está acontecendo. Ele se prontificou a te orientar juridicamente, ao menos no básico, sem custos iniciais. Acho que vale a pena ouvi-lo. Um sopro de alívio percorreu o corpo de Isabela. Precisava urgentemente de orientação, mas não tinha como arcar com honorários caros. Dr. Márcio cumprimentou-a com educação. Prazer em conhecê-la, Isabela. Sinto muito pelo seu marido. Sei como disputas de herança podem ser estressantes, mas faremos o possível para que tudo se resolva de forma justa. Ela o convidou a sentar-se na sala, oferecendo um copo de água. Então, explicou tudo de forma clara, a redação do testamento, a leitura oficial, as ameaças de Leonor e a atitude dúbia de Pedro. Falou também dos rumores na aldeia, que estavam agravando seu sofrimento. O advogado ouviu cada palavra em silêncio, tomando nota de alguns pontos. Ao final, pigarreou antes de responder. Pelo que entendi, o documento está devidamente registrado em cartório, com testemunhas. Isso é um fator muito favorável para você. Caso Leonor contrate um advogado que tente contestar a validade, ele terá que provar fraude, coação ou incapacidade mental do falecido na época da assinatura. E, de acordo com o que me diz, Eduardo estava lúcido o suficiente para manifestar sua vontade. Isabela assentiu, sentindo uma pontada de esperança. Sim, ele estava doente, mas os médicos nunca atestaram que não tinha capacidade de decidir. Ele era plenamente consciente. Dr. Márcio conferiu anotações em seu caderninho. Perfeito. Então, eles podem até tentar abrir um processo, mas é pouco provável que tenham sucesso, a não ser que apareçam com provas ou testemunhas falsas. Ainda assim, num julgamento sério, tudo seria verificado. Acredito que seja isso que Leonor planeja, mas fique calma, nada se resolve da noite para o dia. Marina interveio. E as fofocas? Ela pode difamá-la, alegando todo tipo de mentira. Isso repercute muito numa aldeia pequena. O advogado fez uma expressão desanimada, mas realista. Infelizmente, difamação e calúnia são crimes passíveis de punição, mas não é simples combatê-los. Só se tiver provas concretas de que ela está inventando mentiras graves, algo que arranhe sua honra em termos legais. Se acontecer, você pode registrar um boletim de ocorrência. Isabela agradeceu a orientação, porém ainda tinha uma última dúvida. E se Leonor resolver pressionar por um acordo amigável, mas injusto, para se livrar da disputa? Dr. Márcio afagou o queixo, pensativo. A decisão é sua. Se ela propuser algo razoável,
Você pode aceitar para encerrar a briga, mas, pelo que percebo, o falecido marido queria que você ficasse com a parte maior. Então, se for um valor muito abaixo do que o testamento determina, talvez não valha a pena. Antes de qualquer acordo, me consulte. Eu posso avaliar a proposta. Ficaram combinados de manter contato, e Isabela se sentiu grata a Marina por ter proporcionado esse encontro. Quando o advogado foi embora, a tarde já se transformava em crepúsculo. Pela janela, via-se o céu mesclado em tons de laranja, roxo e azul, trazendo uma beleza melancólica. Isabela despediu-se de Marina, que também partiu logo depois, deixando-a novamente a sós com as crianças. O jantar transcorreu em relativa paz. Mateus e Elisa riam de coisas bobas, como se quisessem compensar a preocupação da mãe. Isabela agradecia intimamente por eles terem essa naturalidade infantil que aliviava seu espírito. Quando pôs as crianças na cama, leu-lhes histórias alegres, evitando assuntos tensos, pois desejava que dormissem sem se preocupar. Após certificarem-se de que Mimi, a gata, estava alimentada, os dois adormeceram sem demora. Restando apenas o silêncio da noite, Isabela acendeu um abajur na sala e sentou-se para refletir. As palavras de Dr. Márcio sobre a segurança do testamento lhe davam um norte, mas a ameaça representada por Leonor ainda latejava na memória. Recorreu a um caderno em que costumava fazer anotações pessoais, escrevendo sobre o que sentia. Desde a morte de Eduardo, adquirir esse hábito ajudava a organizar os pensamentos. Rabiscou algumas linhas sobre o encontro com Rafael, lembrando-se da serenidade dele e de como parecia disposto a ouvir suas dificuldades. Em outro momento, teria apenas registrado seu medo diante das pressões de Leonor, mas havia algo agora, uma fagulha de coragem, que a impulsionava. O tempo passou enquanto ela escrevia, e um barulho vindo da rua chamou sua atenção. Apressou-se para a janela, temendo ser Leonor. Entretanto, notou apenas um cachorro vira-lata fuçando o lixo. Aliviada, voltou para o sofá. Aqueles sustos constantes confirmavam que seu estado emocional ainda estava abalado. Precisava descansar, pois o dia seguinte prometia mais desafios e, quem sabe, novos confrontos. Apagou a luz e se deitou, tentando não levar consigo todos os temores para o travesseiro. Na manhã que despontou, o sol se ergueu sem pedir licença, iluminando cada esquina da aldeia. Isabela sentiu o calor na pele, com ele, a resolução de que precisava sair para resolver algumas pendências. Preparou o desjejum e decidiu deixar as crianças com Marina, que se dispôs a cuidar deles. Planejava visitar a antiga casa de pedra onde Leonor e Pedro residiam, antes de algum possível despejo forçado. Sabia que a iniciativa seria arriscada, mas queria falar diretamente com Pedro, na esperança de que ele demonstrasse certa empatia ou pelo menos esclarecesse se pretendia levar adiante a disputa judicial. Assim, após assegurar que Mateus e Elisa estariam seguros com Marina, seguiu sozinha pelas ruas sinuosas até chegar à propriedade em que Leonor vivia. A construção, embora rústica, mantinha um ar imponente, herança de gerações passadas da família. Com o coração aos pulos, Isabela bateu na porta de madeira trabalhada, esperando que Pedro atendesse. Foi Leonor quem surgiu, olhos faiscando ao reconhecê-la. Você? O que faz aqui? Veio zombar da nossa família? Isabela, contendo a vontade de se afastar, ergueu a cabeça com firmeza. Eu não vim brigar. Quero falar com Pedro. É um assunto importante. Leonor riu sem humor, apoiando as mãos na cintura. Ele não está disponível. E ainda que estivesse, não tem nada a tratar com você. Por que simplesmente não larga a mão dessa briga perdida? A resposta de Isabela veio quase num sussurro, ainda que decidida. Eu não vou desistir. Gostaria de conversar com ele para evitar que isso chegue a um ponto sem volta. Mas se você me impede, paciência. Pelo menos tentei. Leonor esboçou um sorriso ácido. Você está preocupada, não é? Sabe que não tem forças para enfrentar a gente nos tribunais. Mas, se veio à procura de algum tipo de acordo, esqueça. Não vou lhe dar nada. Na verdade, não vou deixar nada com você. Isabela sentiu o rosto queimar de indignação. Todavia, manteve-se calma. Não estou atrás de favor algum. Só quero saber se Pedro também pensa assim. Contudo, se ele não quer me receber, não vou insistir. A expressão de Leonor tornou-se ainda mais sombria.
Parecia irritada pela calma que Isabela demonstrava. Ele não está em casa, e eu garanto que pensa exatamente como eu. Ouviu bem? Ele sabe do esforço que estou fazendo para nos livrar de você. Então deu fora antes que eu chame alguém para tirá-la daqui. Isabela deu um passo para trás, sentindo a intensidade hostil emanando da outra. Sabia que não adiantaria insistir. Agradeceu de forma breve e partiu, sem virar o rosto, pois não queria demonstrar medo. No trajeto de volta, o sol que antes aquecia agora parecia arder em sua pele, simbolizando a fúria de Leonor. Chegou à conclusão de que Pedro, ou estava sinceramente alinhado com a irmã, ou era conivente por covardia. De qualquer forma, a iniciativa de conversar com ele estava descartada. Antes de regressar à casa de Marina, Isabela decidiu passar no sítio onde lembrava ter visto Rafael brincando quando crianças. Se ele estivesse por perto, talvez pudesse desabafar e receber uma dose de gentileza após o encontro violento com Leonor. Foi uma decisão impulsiva, pois sequer sabia se ele estaria lá. Seguiu por uma estradinha de terra, passando por um pequeno bosque até avistar a casa simples de madeira, rodeada por uma cerca rústica. No quintal, reconheceu a figura alta e esguia do rapaz, que cuidava de algumas plantas. Ao notar a aproximação dela, Rafael largou a enxada e caminhou até o portão, sorrindo. Que surpresa agradável, Isabela. Precisa de algo? Ela corou, surpresa com a própria ousadia de aparecer sem aviso. Não exatamente. Estava por perto e pensei em ver se você estava em casa. Depois do que aconteceu ontem na mercearia, precisava respirar um ar diferente. Ele abriu o portão, sinalizando que podia entrar. Fique à vontade. Estou tentando retomar o cultivo de ervas medicinais que minha família fazia há anos. Mas ainda tenho muito a aprender. Quer um copo de água? Isabela aceitou. Enquanto ele se afastava para buscar a bebida, ela observou o terreno, reparando nas fileiras de mudas dispostas de maneira quase geométrica. O sítio tinha um ar acolhedor, e a brisa leve fazia com que o medo trazido pela conversa com Leonor diminuísse pouco a pouco. Quando Rafael retornou, entregando o copo, ela agradeceu, sentindo-se estranhamente à vontade ao seu lado. Havia algo tranquilizador na maneira como ele a olhava, uma mistura de preocupação genuína e respeito. Se precisar desabafar, estou aqui, disse Rafael, puxando uma cadeira para que ela se sentasse perto de uma mesinha improvisada no quintal. Isabela soltou um suspiro longo antes de começar a relatar o encontro com Leonor e o desconforto que sentia ao andar pela aldeia sendo julgada por tantas pessoas. Rafael a ouviu com atenção, intervindo apenas para pedir detalhes quando necessário. Ao final, colocou a mão no ombro dela, num gesto de conforto. Eu me lembro de como Eduardo era correto e falava sobre a família. Tenho certeza de que ele lhe quis bem e, se esse testamento existe, é a prova de que você sempre esteve nos planos dele. Não deixe que a raiva de Leonor a derrube. Tem muita gente que conhece sua história e a respeita. Uma sensação de segurança percorreu Isabela. Não esperava encontrar em Rafael uma espécie de porto seguro em meio ao furacão que vivia. Estremeceu levemente, sentindo um misto de gratidão e constrangimento, afinal, ainda estava em luto por Eduardo. Mesmo assim, precisava admitir que a presença daquele antigo amigo lhe fazia bem. Obrigada, Rafael. É muito bom poder conversar sem julgamentos. Vou continuar firme. Só tenho medo de até onde Leonor e Pedro podem ir. Ele meneou a cabeça, olhando para o horizonte com semblante pensativo. Pessoas movidas pela ganância e pela raiva costumam ir longe. Mas também é verdade que acabam pagando pelas escolhas que fazem. Se precisar de ajuda para qualquer coisa, me avise. Ao se despedirem, Isabela percebeu que sua alma estava um pouco mais leve, como se o peso da hostilidade alheia tivesse dado espaço para algo próximo de esperança. Voltou para a casa de Marina, pegou as crianças e seguiu o caminho até seu lar. Sentia-se pronta para enfrentar a próxima reviravolta, seja ela qual fosse. Nos dias que sucederam, a atmosfera na aldeia continuou dividida. Alguns moradores, como Dona Odete, mantinham atitudes desconfiadas. Outros, mais discretos, ofereciam cumprimentos cordiais, embora evitassem envolver-se na disputa. Leonor parecia ausente dos arredores, provavelmente arquitetando suas próximas investidas. Isabela, porém, começava a se fortalecer diante das adversidades.
tinha o apoio sincero de Marina, a orientação jurídica do Dr. Márcio e, surpreendentemente, o reencontro com Rafael, que trazia consigo a lembrança de uma época em que a vida era mais simples e livre de disputas familiares. Assim, vivenciava-se um período de confrontos silenciosos e aproximações inesperadas, em que os elos de amizade se tornavam essenciais e a perseverança erguia-se em frente às ameaças que rondavam seu lar. Isabela descobria, a cada amanhecer, que era capaz de muito mais do que imaginara, pois agora lutava não apenas pela herança material, mas também pela herança afetiva que Eduardo havia lhe deixado, a coragem de viver apesar das tragédias e a certeza de que o amor, por maior que fosse a dor, ainda valia a pena ser cultivado. E essa nova força, pulsando dentro dela, anunciava que o desfecho daquela disputa estaria longe de ser uma rendição. Isabela despertou com a sensação de que aquele dia traria mudanças profundas. As noites já não lhe pesavam tanto, embora ainda acordasse sobressaltada às vezes, temendo que Leonor ou Pedro surgissem na calada da madrugada para contestar sua permanência na casa. Mesmo assim, vinha exercitando uma força interior que não julgava possível há algumas semanas. Levantou-se, preparou o café e chamou Mateus e Elisa para a mesa, determinada a manter a rotina simples que construíra para dar estabilidade aos filhos. Enquanto passava manteiga no pão de Mateus, pensava em como as últimas conversas com o Dr. Márcio haviam tranquilizado. Se Leonor quisesse partir para a justiça, que fosse. Ela não recuaria. Quando Marina bateu à porta, trazendo jornais e o sorriso afável de sempre, Isabela sentiu-se grata pela solidariedade incondicional que a amiga oferecia. Marina entrou, cumprimentou as crianças e colocou os jornais na mesa, comentando que a manchete local não falava nada sobre a disputa de herança, mas, nas páginas internas, havia rumores de que a família de Eduardo, ou seja, Leonor e Pedro, pretendia levar o processo à capital. Isabela respirou fundo. Se eles querem levar adiante, que tentem. Não tenho mais medo. Marina sentiu, mas mantinha uma expressão de cautela. Tome cuidado, Isabela. Leonor não é do tipo que desiste fácil. Pouco depois, as duas decidiram que seria bom levar as crianças até a escola, pois apesar de a aldeia ser pequena, havia uma classe de ensino fundamental onde Mateus e Elisa poderiam socializar. No caminho, algumas pessoas as cumprimentaram sem entusiasmo, outras cochicharam, desviando o olhar. Havia também quem se aproximasse para dar força, embora de forma discreta, temendo talvez ser alvo de retaliações. Isabela tentava não absorver essas sutilezas, mas era impossível ignorar a forma como a comunidade parecia dividida. Mesmo assim, manteve a cabeça erguida, deixando os filhos na pequena escola com um beijo na testa de cada um. Depois de se despedir deles, seguiu com Marina até o centro da aldeia, onde se localizava a casa comunal. Havia rumores de que o prefeito convocara uma reunião para discutir alguns assuntos gerais, e Isabela achou que seria bom comparecer, afinal, quanto mais mostrasse sua presença, menos espaço daria para intrigas. Entraram em uma sala ampla, de paredes caiadas e janelas altas, iluminada por lâmpadas amareladas que lhe conferiam certo ar solene. Cerca de 20 pessoas já estavam ali, incluindo figuras conhecidas, como o próprio prefeito, um homem de meia idade cuja preocupação principal era a economia local, e o senhor Azevedo, o tabelião, que lançava olhares atentos ao redor. Para surpresa de Isabela, Leonor também estava lá, conversando de modo exaltado com um sujeito esguio, provavelmente algum representante legal que viera de fora. Ao notar a entrada de Isabela, a cunhada interrompeu a fala, cruzou os braços e lançou um sorriso enviesado, deixando evidente que não recuaria 1 milímetro. Marina tocou de leve o ombro de Isabela, num gesto de alerta, mas a viúva fez um sinal de que estava tudo bem. Passou direto, buscando um assento ao fundo. Esperava que aquela reunião fosse algo geral, sem grandes conflitos, mas sabia que, de uma forma ou de outra, o assunto do testamento acabaria surgindo. O prefeito iniciou a conversa abordando questões sobre infraestruturas locais, estradas esburacadas, necessidades de ampliação da escola. Falou também sobre a feira que ocorreria dali a 2 semanas para promover os produtores locais. Tudo transcorria bem, mas Isabela não pôde deixar de perceber o quanto Leonor a observava, como se aguardasse uma oportunidade de atacá-la. Finalmente, quando o prefeito abriu espaço para perguntas e comentários, Leonor tomou a dianteira. Bateu na mesa ao lado e ergueu a voz. Senhor prefeito, creio que seja de interesse da aldeia toda resolver essa situação da herança de meu falecido irmão. A senhora Isabela insiste em alegar direitos sobre bens que claramente não lhe pertencem integralmente.
Acho que é justo que todos saibam o que está acontecendo, afinal, estamos falando de propriedades que influenciam a comunidade. Um burburinho se espalhou. O prefeito franziu o senho, claramente desconfortável em lidar com questão de ordem familiar num fórum público. Mesmo assim, tentou manter o tom conciliador. Dona Leonor, este assunto não me compete diretamente, pois é uma questão particular, mas se envolve a vida da aldeia, eu posso disponibilizar mediação. Peço, porém, que tratemos tudo com respeito. Leonor assentiu, sem abrandar a expressão tensa. Com todo respeito, o documento que Isabela apresenta como testamento de Eduardo precisa ser revisado. Em breve, pretendo, com a ajuda de meus advogados, abrir um processo de contestação, pois acredito que Eduardo não estava em plena consciência quando assinou aquilo. Diante do silêncio que se seguiu, Isabela percebeu que, se não se pronunciasse, Leonor continuaria monopolizando a narrativa. Assim, levantou-se, apoiando as mãos nos braços da cadeira. Meu marido, Eduardo, estava perfeitamente lúcido, e o testamento foi feito em cartório, com o reconhecimento de firma e testemunhas. Esse fato já foi confirmado pelo senhor Azevedo, nosso tabelião. Só me resta seguir o que a lei determina, Leonor. Se quiser me levar aos tribunais, faça isso. Mas eu não vou abrir mão do que Eduardo destinou a mim e às crianças. Alguns presentes murmuraram palavras de apoio, enquanto outros apenas cochichavam. Leonor olhou para Pedro, que estava sentado ao lado dela, e que até então se mantivera inexpressivo, como se preferisse a sombra. Ao sentir o olhar da irmã, ele pigarreou, levantou-se e, com voz menos agressiva, disse: Eu só quero que a verdade prevaleça. Se há qualquer dúvida sobre a validade do testamento, temos o direito de buscar esclarecimento junto à justiça. Isabela encarou Pedro, notando que, embora ele repetisse o discurso de Leonor, sua postura não transmitia tanta convicção. Havia certa insegurança ali, algo que fazia Isabela acreditar que ele não era movido apenas pela ganância, mas também por medo ou pressão. Ainda assim, ela não permitiria que isso a distraísse. O prefeito pediu que a discussão fosse interrompida, alegando que aquele não era o local apropriado para a briga, mas garantindo que, caso ambas as partes quisessem ajuda de mediação, estariam à disposição. Leonor e Pedro saíram da reunião logo em seguida, sem cumprimentar ninguém. Isabela respirou aliviada ao vê-los partir. Mais tarde, enquanto voltava para casa na companhia de Marina, Isabela notou que uma garoa suave começava a cair. O cheiro de terra molhada trouxe lembranças dos tempos em que Eduardo ainda estava vivo e de como os dois adoravam sentar na varanda para ouvir a chuva. Sentiu saudade, mas logo recobrou o foco. A amiga, com a voz suave, tentou animá-la. Você se saiu bem. Não deixou que Leonor dominasse a narrativa e não se calou perante aquele auditório. Isso é importante. Isabela balançou a cabeça, agradecida. Obrigada, Marina. Vou continuar firme, mas confesso que essa hostilidade toda é desgastante. Chegando em casa, Isabela encontrou os filhos pintando desenhos na mesa da sala, assistidos por uma vizinha que se oferecerá para ajudar no turno da tarde. A vizinha, Dona Jacira, despediu-se, elogiando as crianças por serem tão calmas e obedientes. Mas, assim que Jacira saiu, Mateus correu até a mãe, segurando um dos desenhos nas mãos. Mamãe, a tia Leonor é bruxa. Ouvi alguns amigos da escola dizendo que ela quer fazer mal pra gente. É verdade? A pergunta do menino fez o coração de Isabela apertar, mas ela se agachou, pondo-se na altura dos olhos dele. Meu amor, a tia Leonor está chateada e não gosta muito de mim, mas não vamos chamá-la assim. Ela não é uma bruxa. Só está fazendo coisas que não são legais, mas eu estou cuidando de tudo. Não se preocupe, tá bem? Mateus assentiu, ainda desconfiado. Elisa, que tinha acabado de chegar perto, observava o irmão com uma expressão de curiosidade. Ela gritou com você, mamãe? Isabela deu um sorriso que procurava transmitir segurança, embora seu interior ainda tremesse. Algumas vezes, sim, mas não faz mal. Estou bem. Vamos focar nos desenhos? As crianças aceitaram, retornando à mesa para finalizar suas criações coloridas. Enquanto isso, Isabela seguiu para a cozinha, onde Marina ajudou a preparar uma sopa quente. Queria aquecer o estômago e, de algum modo, a alma.
Entre mexer a panela e provar o tempero, as duas discutiram a possibilidade de Leonor efetivamente contratar um grande advogado, algo que implicaria um processo desgastante. Lembra do Dr. Márcio? Ele disse que, se precisar, pode representá-lo ou indicar alguém de confiança, sem cobrar honorários abusivos, comentou Marina, acrescentando sal à sopa. Sim, vou falar com ele em breve. Melhor não esperar o ataque para me defender. Preciso me preparar. Enquanto terminava o jantar, Isabela percebeu que o clima no ambiente doméstico ao menos seguia harmonioso, ao contrário do ar pesado que pairava pela aldeia. Passou o resto da noite contando histórias para os filhos e deixou Marina partir já tarde, agradecendo mais uma vez por todo o apoio. Quando se deitou, pensou em como desejava que aquela calmaria se tornasse definitiva, ainda que soubesse que a tranquilidade duraria pouco. Não estava enganada. Na tarde do dia seguinte, enquanto organizava roupas no quarto, ouviu alguém batendo a porta com certa urgência. Correu para atender e deparou-se com Rafael, ofegante, parecendo recém-saído de uma corrida. Isabela, desculpe aparecer assim, mas achei que você quisesse saber. Leonor está conversando com 2 pessoas da prefeitura e parece ter marcado uma reunião extraordinária para reclamar formalmente do testamento. Uma espécie de conselho local, mas certamente só para angariar apoio moral. A reunião é daqui a pouco, no salão maior, e ouvi seu nome no meio da conversa. Ela sentiu um calafrio. Obrigada por me avisar. Não quero que ela me pegue de surpresa outra vez. Se você quiser ir para se defender, podemos ir juntos. Achei que precisava saber. Eu vou, sim. Só me deixe buscar as crianças ou pedir para Marina ficar com elas. Não posso permitir que Leonor faça tudo nas minhas costas. Rafael concordou e aguardou na sala enquanto Isabela ligava rapidamente para Marina. Poucos minutos depois, a amiga chegou para cuidar de Mateus e Elisa, que estavam prestes a cochilar no quarto. Isabela se despediu dos pequenos, garantindo que logo voltaria. Então, saiu com Rafael, caminhando apressadamente pelas ruas de paralelepípedos até chegar ao salão maior, uma construção mais ampla do que a casa comunal, usada para eventos importantes na aldeia. Assim que entraram, notaram uma pequena aglomeração de pessoas conversando baixo. Leonor estava mais à frente, parecendo intensamente concentrada num diálogo com um homem que Isabela reconheceu como um dos secretários do prefeito. Ao ver que Isabela havia chegado acompanhada de Rafael, a cunhada franziu o senho e gesticulou para uma funcionária que estava ali, indicando que começassem oficialmente. O secretário pigarreou. Boa tarde. Fomos informados de uma demanda de Dona Leonor, que deseja levantar questionamentos sobre certos bens e propriedades na aldeia. Vou pedir que ela se manifeste. Leonor deu um passo à frente, lançando um olhar breve, mas cortante, na direção de Isabela e Rafael. Minha preocupação é com a legalidade do testamento de meu falecido irmão, Eduardo. A viúva, Isabela, alega possuir direito exclusivo sobre a maior parte dos bens, mas nós, familiares de sangue, não concordamos. Sabemos que Eduardo estava doente, possivelmente debilitado mentalmente. Então, quero expor isso para que a comunidade saiba do que se trata e para que possamos pedir a uma instância superior que avalie o caso. Isabela, sentindo a raiva ferver, controlou-se e levantou a mão para falar, determinado tom de firmeza na voz. Eduardo estava consciente e lúcido. O senhor Azevedo, tabelião, já atestou a validade do documento. Não entendo o motivo de insistir em discutir isso aqui, quando a questão se resolve por via legal. Se Leonor acredita ter provas de invalidez, que as apresente. Ficar repetindo acusações em praça pública não torna sua versão mais verdadeira. Rafael permaneceu ao lado de Isabela, sem intervir, mas sua presença transmitia solidez. Algumas pessoas na plateia, não passava de um grupo de 10 ou 15 curiosos, murmuraram, uns pareciam apoiar Isabela, outros, Leonor. O secretário tentou apaziguar. Bem, a comunidade não pode decidir por si só sobre a legitimidade do testamento. Isso foge à nossa alçada. Entendo que Dona Leonor queira expor seu ponto de vista, mas, de fato, é uma questão judicial. Leonor, porém, não se deu por vencida. Mas vocês precisam estar cientes. Se a aldeia inteira aceitar de braços cruzados que um documento manipulado prevaleça, corremos o risco de prejudicar o patrimônio que Eduardo construiu em parceria com a família. Ele não era apenas marido de Isabela,
mas um cidadão daqui, e sua herança interessa a todos. Isabela mordeu o lábio, contendo a vontade de rebater com veemência. Rafael, no entanto, decidiu se manifestar, falando com voz calma. Eduardo era marido de Isabela, sim, mas também um homem que confiava e amava a esposa. Qualquer insinuação de manipulação deve ser provada. Não podemos confundir patrimônio público com herança privada. A aldeia não tem o direito de se apropriar do que não lhe pertence. A fala de Rafael provocou mais murmúrios e um olhar assassino de Leonor, que pareceu se incomodar com o fato de Isabela contar com defensores, ainda mais um homem. Quem é você para defender uma causa que não lhe diz respeito? Disparou ela, encarando-o. Ele sustentou o olhar, sem se intimidar. Sou alguém que conheci Eduardo, que conhece Isabela desde criança e que não suporta ver injustiças. Leonor ainda tentou retrucar, mas o secretário encerrou a discussão, alegando que não era possível resolver nada ali e que, se havia qualquer desconfiança séria, ela deveria procurar os meios judiciais. Furiosa, a cunhada de Isabela deixou o local abruptamente, seguida por Pedro, que mantinha a expressão vazia. Algumas pessoas se aproximaram para cumprimentar Isabela, deixando claro que não compravam a versão de Leonor. Isso lhe deu certo alívio. Ela e Rafael saíram do salão maior, respirando o ar fresco da rua. O sol começava a baixar no horizonte, pintando o céu em tons laranja e rosa. Isabela, cansada, mas sentindo-se vitoriosa por não ter se calado, agradeceu a companhia dele. Eu não esperava que fosse falar por mim daquela forma. Obrigada. Ele sorriu, dando de ombros. Não podia deixar Leonor monopolizar tudo com acusações infundadas. Espero não ter me intrometido demais. De jeito nenhum. Foi ótimo sentir que não estou sozinha. Ele balançou a cabeça. Você não está. Pode contar comigo. Caminharam em silêncio pelos paralelepípedos, até chegarem à esquina que dividia a estrada para o sítio de Rafael e a rua principal para a casa de Isabela. Ali se despediram, trocando olhares que denotavam respeito mútuo e uma ponta de carinho. Quando Isabela finalmente chegou em casa, encontrou as crianças na sala, brincando de massinha com Marina. A amiga levantou-se sorrindo. Fiquei sabendo que a briga foi feia, mas você não deixou barato, não é? Isabela confirmou com a cabeça, ainda remoendo cada palavra trocada. Leonor estava determinada a me desmoralizar, mas não teve sucesso. Marina deu uma piscadela. Você está cada vez mais firme. Assim que se faz. Depois que a amiga foi embora, Isabela pôs as crianças na cama, leu mais uma história e refletiu sobre o que aconteceria dali em diante. Sabia que Leonor dificilmente recuaria, e que Pedro, mesmo hesitante, continuaria sendo um aliado sombrio à irmã. Ainda assim, sentia que a cada desafio superado, encontrava novas forças e pessoas dispostas a lutar ao seu lado. Dr. Márcio, Marina, Rafael, gradualmente, a rede de proteção se fortalecia. Mesmo que houvesse momentos em que se sentia sozinha, bastava olhar para Mateus e Elisa, para lembrar o propósito de tudo aquilo. Precisava continuar. Naquele fim de noite, após recolher a gata Mimi do quintal, Isabela trancou portas e janelas, examinando os cômodos para ter certeza de que tudo estava em ordem. A chuva fina começava a cair outra vez, e o barulho das gotas no telhado lhe trouxe uma tranquilidade passageira. Enquanto se dirigia ao quarto, pensou que, mesmo cansada, não se deixaria sucumbir ao desânimo. Precisava estar pronta para o que viesse, pois pressentia que Leonor prepararia uma jogada mais agressiva. E, ao mesmo tempo, recordou com leveza a expressão segura de Rafael, as orientações de Dr. Márcio e o sorriso solidário de Marina. Por mais que o caminho fosse difícil, havia esperança. Com esse pensamento, deitou-se na cama, recostou a cabeça no travesseiro e fechou os olhos, deixando a chuva lá fora embalar seus sentidos. Embora soubesse que aquela luta estava longe de terminar, sentia-se mais protegida do que nunca, como se cada palavra, cada gesto de apoio, formasse um escudo invisível em torno de sua casa e de seu coração. E, nessa noite, dormiu sem sobressaltos, embalada pela convicção de que a verdade, por mais atacada que fosse, ainda tinha força suficiente para resistir às investidas da cobiça e da obsessão que moviam os inimigos. Isabela abriu os olhos naquela manhã sentindo o coração mais leve do que de costume.
Apesar de ter passado semanas sob a ameaça constante de Leonor, agora percebia que cada pequena vitória, seja na casa comunal, seja no salão maior, lhe dera a certeza de que não estava sozinha. As noites de sono agitado, por vezes, ainda aconteciam, mas havia mais esperança em seu peito do que temor. Levantou-se sem fazer barulho, olhando para os filhos adormecidos, e foi até a cozinha preparar o café. Sentia-se grata por cada instante de paz naquela casa que tanto significava para ela. Depois de acordar Mateus e Elisa, serviu uma refeição simples, conversando sobre o dia na escola e sobre as flores que pretendiam plantar no pequeno quintal nos fins de semana. Era quase inacreditável como, em meio a tanto tumulto, as crianças conseguiam conservar a alegria. Isabela queria que aquilo nunca mudasse, então fez o possível para manter o clima suave e acolhedor, sem comentar qualquer preocupação na frente deles. Mais tarde, enquanto os pequenos brincavam no quintal com Mimi, a gata, Marina apareceu para a costumeira visita matinal, trazendo um bolo recém-saído do forno. Ao ver o sorriso da amiga, Isabela sentiu o coração aquecido. "Bom dia!" saudou Marina, entregando o bolo embrulhado. "Acho que hoje você vai precisar de energias extras. Recebi uma notícia que pode te interessar." Isabela se sobressaltou levemente ao ouvir o tom sério no final da frase. "Que notícia? Aconteceu algo com Leonor?" questionou, contendo a respiração. Marina balançou a cabeça. "Sim e não. Falaram que ela e Pedro vão mesmo à capital amanhã cedo, possivelmente para formalizar o processo contra você. Parece que finalmente vão levar a história do testamento aos tribunais." De certa forma, Isabela esperava por isso. Ainda assim, a confirmação trouxe um arrepio de apreensão. "Entendi. Então chegou a hora", murmurou, suspirando. "Se é assim, não vou recuar. Vou me preparar. Dr. Márcio já disse que pode me representar, lembra?" Marina sentiu, depositando a mão sobre o ombro da amiga. "Eu sei. E ele é competente. Vai dar tudo certo. Mas tente manter a calma, pois não vale a pena se desgastar antes do tempo." Elas trocaram olhares cúmplices. Em seguida, Mateus e Elisa vieram correndo da área externa, cheios de animação, perguntando o que as duas conversavam. Isabela desconversou, dizendo que falavam sobre coisas de adultos, mas que não precisavam se preocupar. Marina logo puxou outro assunto, comentando a próxima feira que aconteceria no fim da semana, na qual pretendia expor peças de crochê. As crianças se distraíram, felizes, e a conversa delicada sobre Leonor se perdeu na espuma do cotidiano, ao menos temporariamente. Mais tarde, quando Marina já havia partido e os filhos estavam na escola, Isabela decidiu visitar Dr. Márcio no pequeno escritório improvisado onde ele ficaria até retornar à capital. O advogado a recebeu com um sorriso amistoso, convidando-a a sentar no modesto sofá de tecido escuro. "Soube que Leonor e Pedro finalmente vão agir", começou Isabela, sem rodeios. "Quero saber o que posso esperar." Dr. Márcio organizou alguns papéis na escrivaninha antes de responder. "Pelo que entendi, eles tentaram alegar que Eduardo não tinha capacidade mental para assinar o testamento. Também vão insinuar que você o influenciou. Mas não há atestado médico dizendo que Eduardo estivesse fora de si. Temos o cartório e testemunhas dispostas a confirmar que ele estava lúcido." Isabela respirou aliviada. Ainda assim, o medo sutil persistia. E se apresentarem testemunhas falsas? O advogado sorriu, tentando tranquilizá-la. "Falsas testemunhas existem, infelizmente. Mas, se isso ocorrer, vamos confrontar cada uma. Não se preocupe antes da hora. A lei não é perfeita, mas não é tão fácil forjar tudo dessa forma." Ela agradeceu, saindo dali com o coração menos pesado. Caminhou em direção ao mercadinho para comprar alguns alimentos. No caminho, percebeu de longe a figura de Pedro, parado em frente à barbearia. Ele parecia inquieto, olhando para o celular, um tanto deslocado. Enquanto Isabela tentava decidir se passava direto ou se o cumprimentava, ele deu por sua presença e ergueu os olhos, parecendo surpreso. Após um breve instante de hesitação, acenou com a mão. "Isabela, pode falar um minuto?" A voz soou menos agressiva que de costume. Ela caminhou com cautela, parando a uma distância segura. Seu olhar refletia uma mistura de curiosidade e desconfiança. "Sim,
Pedro. Precisa de algo? Ele pigarreou, parecendo buscar as palavras certas. Eu só queria deixar claro que vou à capital porque Leonor pediu. Ela está convencida de que há provas contra você. Eu não tenho tanta certeza, mas não quero ir contra minha irmã. Você entende? Isabela foi tomada por um misto de raiva e compaixão. Percebia que Pedro não tinha a mesma voracidade que Leonor, mas seu comportamento permitia que a irmã fizesse estragos. Compreendo que não queira brigar com ela, mas não concordo com as atitudes de vocês. Ser manipulado não te exime de responsabilidade, Pedro. Você pode parar esse circo. Ele baixou o olhar, mordendo o lábio. É complicado. Se eu desistir, Leonor me encara como traidor. Só peço que entenda que não é algo pessoal contra você ou as crianças. É uma disputa de família. Isabela deu um passo atrás, sentindo certo desencanto. Deveria ser algo pessoal. Eduardo era seu irmão, e ele manifestou em vida o desejo de cuidar de nós. Não há justificativa para essa perseguição. Pedro respirou fundo, sem rebater. Apenas abriu e fechou a boca, vencido pelas próprias incertezas. Por fim, virou-se e entrou na barbearia sem dizer adeus, deixando Isabela sem saber se aquilo significava arrependimento ou covardia. A viúva prosseguiu para o mercadinho, tentando não se abalar além do necessário. No dia seguinte, a notícia se espalhou: Leonor e Pedro tinham partido ao raiar do sol, seguindo para a capital. Alguns moradores da aldeia até comentaram que fora uma saída intempestiva, carregada de malas volumosas, como se pretendessem ficar fora por tempo indeterminado. Isabela não pôde conter um calafrio ao saber disso, sentia como se a batalha final estivesse em curso. Preferiu ocupar a mente com outras tarefas, ajudando a cuidar da escola da aldeia, uma atividade que Marina organizara com outras mulheres para pintar as paredes e plantar mudas de flores nos arredores. Queria distrair a cabeça das incertezas judiciais que se aproximavam. No entanto, enquanto se dedicava aos pincéis, Isabela foi surpreendida pela chegada de Rafael, carregando um cesto com mudas de plantas medicinais para o quintal da escola. Ele sorriu ao vê-la coberta de respingos de tinta, demonstrando certa admiração por aquele empenho em manter a aldeia viva, mesmo nos piores momentos. Ela sorriu de volta. Você veio ajudar? Ele assentiu, depositando o cesto no chão. Trouxe arruda, hortelã e algumas outras que podem deixar o ambiente mais acolhedor. Também ajudam a afastar insetos. Eles passaram a trabalhar juntos, trocando poucas palavras, mas muitos olhares compreensivos. Quando finalizaram o plantio, Isabela aproveitou para lavar as mãos numa torneira improvisada e, ao se virar, encontrou Rafael parado a poucos passos, observando-a com intensidade. Fico feliz que não tenha se deixado abater. Acho admirável sua força em tudo isso, confessou ele, de modo contido. Isabela secou as mãos com um pano, sentindo o coração acelerar. Não sabia direito como reagir àquela preocupação genuína que ele demonstrava. Eu só estou fazendo o que preciso para proteger meus filhos e a memória do Eduardo. Não tenho escolha. Ele fez que sim com a cabeça, mantendo o olhar. Mesmo assim, é inspirador. Se precisar de mim para qualquer coisa, por favor, chame. Antes que ela pudesse responder, Marina apareceu com um sorriso de canto de boca, como se notasse o clima sutil no ar. Isabela, ligeiramente envergonhada, desviou o assunto, dizendo que precisavam organizar o material de pintura. Rafael se despediu, dizendo que voltaria mais tarde para ajudar novamente, e se afastou com tranquilidade. Os dias transcorreram tensos, mas sem notícias imediatas de Leonor ou Pedro. Dr. Márcio, entretanto, recebeu um comunicado extraoficial de que, sim, a família de Eduardo havia ingressado com uma ação para anular o testamento, alegando insanidade mental. Em contrapartida, ele próprio iniciou os trâmites de defesa, pedindo laudos médicos e relatórios do cartório para comprovar que Eduardo estava lúcido. Houve troca de mensagens e contatos telefônicos com a capital, mas tudo caminhava numa lentidão típica dos processos judiciais. Isabela tentava manter o foco em seu dia a dia, embora a ansiedade fosse inevitável. Foi numa noite de chuva intensa que chegou o telefonema que mudaria o rumo de tudo. Isabela estava na sala, costurando um pequeno remendo na camisa de Mateus, quando o celular tocou. Era Dr. Márcio, com a voz grave. Preciso que venha ao meu escritório agora.
Algo aconteceu com Leonor e Pedro no caminho de volta da capital. O coração de Isabela disparou. Imaginou mil cenários, mas não se preparara para a notícia real. Reuniu as crianças, deixando-as sob cuidados da vizinha, e correu até o escritório. Lá, encontrou o advogado com expressão sombria, acompanhado de Marina, que murmurou um assinto muito sem dar maiores detalhes. Dr. Márcio fechou a porta, respirando fundo. Houve um acidente de carro na estrada de serra. Leonor e Pedro estavam voltando hoje, pelo que a polícia relata, o veículo derrapou em uma curva perigosa. Capotou várias vezes e caiu numa ribanceira. Eles não sobreviveram. Um silêncio opressor tomou conta do ambiente. Isabela, pálida, deixou escapar um suspiro de choque, não conseguindo acreditar no que ouvia. Por mais que Leonor fosse sua adversária, jamais desejara um fim tão trágico. Ergueu a mão para a boca, sufocando um grito de espanto. "Você tem certeza disso?" Foi tudo o que conseguiu pronunciar. Dr. Márcio confirmou com um gesto pesaroso. "Sim. A polícia já identificou os corpos. Sentimentos à parte, isso afeta diretamente o processo. Sendo ambos falecidos, a ação cai por terra. A menos que haja parentes mais distantes tentando dar continuidade, mas não parece ser o caso." Marina, que mantinha os olhos marejados, aproximou-se de Isabela, segurando-lhe a mão. Elas trocaram um olhar que misturava consternação e alívio, duas emoções conflitantes diante de uma fatalidade que encerrava bruscamente a disputa judicial. "Meu Deus", murmurou Isabela, sentindo lágrimas que não sabia bem se vinham de tristeza, de choque ou de encerramento. "Eu nunca quis isso." A amiga abraçou, enquanto o Dr. Márcio, com postura profissional, acrescentou: "Entendo quão difícil deve ser processar isso. Mas, do ponto de vista legal, a herança de Eduardo volta a ficar indiscutível para você e as crianças." Isabela, ainda segurando o choro, tentava compreender o que aquilo significaria para seu futuro. Por mais que tivesse sido alvo de tantas injustiças, jamais desejara que Leonor e Pedro pagassem com a vida. Marina enxugou uma lágrima que rolava pela bochecha da viúva. "Ninguém podia imaginar que acabaria assim, Isabela. Você não tem culpa." Nos dias que se seguiram, a notícia do acidente se espalhou pela aldeia, chocando a todos. Um clima fúnebre abateu-se sobre as ruas de paralelepípedos. Ainda que muitos julgassem Leonor e Pedro duramente pelas tentativas de tomar a herança, não havia quem não se compadecesse de um fim tão brutal. Isabela se recolheu, sofrendo em silêncio a perda de parentes que, apesar de tudo, faziam parte da história de sua família. Mateus e Elisa ficaram confusos ao saberem que os tios haviam ido para o céu. Não entendiam bem por que a mãe se mostrava tão abalada, visto que aqueles mesmos tios haviam tentado expulsá-los de casa. Ainda assim, percebiam a gravidade da situação. Com o passar das semanas, os trâmites legais foram encerrados. Qualquer ação movida por Leonor e Pedro perdia o objeto, e Isabela recebia, sem contestação, o direito pleno ao apartamento e às terras. O testamento de Eduardo cumpria-se sem interferências. Na aldeia, o falatório diminuía, substituído por uma espécie de respeito melancólico ao destino que sobreveio aos vilões. As pessoas pararam de julgar Isabela, pois a história dera uma guinada inquestionável. No fundo, sentiam-se aliviadas, não haveria mais brigas, nem tribunal, nem fofocas desenfreadas. Um mês após o acidente, Isabela decidiu que era hora de cuidar das questões práticas. Resolveu vender a parte das terras que lhe pareciam excessivas, com o intuito de se capitalizar, e manteve as propriedades que julgava fundamentais para viver e dar conforto aos filhos. Dr. Márcio providenciou toda a documentação, e ela pôde, enfim, pensar em reestruturar a vida. Cuidou de reformar o apartamento, para no futuro talvez alugá-lo, e comprou materiais de estudo avançados para que Mateus e Elisa tivessem acesso a uma educação de melhor qualidade, sonhando com o dia em que eles poderiam cursar a universidade, se desejassem. Durante esse processo, Rafael continuou frequentando a casa, oferecendo ajuda prática e um ombro amigo. A aproximação entre os dois se deu de forma natural, quase imperceptível, mas cada vez mais profunda. Numa tarde de sol brando, ele a convidou para visitar as plantações de ervas que recomeçara a cultivar no sítio da família. Isabela, agora com o coração menos tumultuado, aceitou o convite, levando as crianças para conhecerem o lugar. Naquele cenário de cultivo e simplicidade,
Mateus e Elisa se divertiram correndo pelos canteiros, enquanto Isabela conversava com Rafael sobre projetos futuros. Você pensa em ir embora da aldeia algum dia? Perguntou ele, com um traço de curiosidade na voz. Ela meneou a cabeça, olhando para o horizonte. Confesso que, antes de toda essa confusão, cheguei a cogitar mudar de ares, mas, agora que as coisas se acalmaram, sinto que aqui é o meu lar. Tenho a casa, os amigos, a memória do Eduardo, e, quem sabe, algo a construir no futuro. Ele entendeu o recado, mas não se apressou. Aproximou-se para segurar a mão dela de modo cauteloso. Gosto de ouvir isso. Também voltei para ficar, e quero que nossa aldeia prospere. Ainda há muito o que fazer aqui. Isabela lhe retribuiu o sorriso. Não podia negar que, apesar de toda a dor, estava pronta para abrir um novo capítulo em sua história. Rafael não substituía Eduardo, mas oferecia uma presença sincera, acolhedora. Havia respeito mútuo e uma cumplicidade que se fortalecia no dia a dia. Ela sentia que, depois de tudo que enfrentará, merecia se permitir, ao menos, um recomeço afetivo. Ainda era cedo para formalidades, mas o carinho entre eles se estabelecia de forma genuína. Nos meses seguintes, a vida retomou um ritmo estável. Mateus e Elisa voltaram a sorrir sem medo de perderem a casa. As pessoas da aldeia, percebendo que Isabela não guardava rancor de ninguém, passaram a recebê-la com maior cordialidade. As fofocas minguaram, substituídas por uma certa simpatia ao modo como ela se portara diante de tantas adversidades. Marina, sempre ali, trouxe novos desafios e ideias para a comunidade, enquanto o Dr. Márcio voltava à capital com a sensação de dever cumprido, mas prometendo retornos periódicos. A tragédia com Leonor e Pedro, embora extrema, colocará um ponto final nas disputas mesquinhas. A cobiça que os movera encontrou um destino cruel, e a vila refletia sobre como o ódio e a ganância podem levar a desfechos inimagináveis. Isabela, mesmo livre do litígio, não esquecia: a vida é frágil, e ninguém tem a garantia de nada. Somente a fé em si mesma, a força do amor pelos filhos e a solidariedade dos amigos haviam permitido atravessar aquele furacão. Num final de tarde, enquanto preparava o jantar, ela recordou certos momentos marcantes: a primeira aparição do tabelião, a ameaça de Leonor de expulsá-la, a vez em que Pedro demonstrou hesitação, as reuniões tensas no salão maior, o apoio de Rafael. Agora, após tantas lutas, restava a vontade de honrar o legado de Eduardo, mantendo vivos o afeto e a responsabilidade que ele um dia tivera pela família. Concluiu que o maior triunfo daquela história não fora a vitória legal sobre os bens, mas sim a certeza de que o amor prevalecia, de que a vida seguiria seu curso mesmo depois de tantas tempestades. Quando o jantar ficou pronto, chamou os filhos para a mesa. Eles apareceram correndo, felizes, e se acomodaram, perguntando se a tia Marina viria. Isabela respondeu que talvez ela chegasse mais tarde. Em seguida, contemplou Mateus e Elisa, pensando em como cada pedacinho de tranquilidade era um tesouro conquistado. A cozinha cheirava a caldo quente, e Mimi descansava na soleira da porta, à espera de um afago. Isabela serviu a comida, riu com as piadas infantis e sentiu que, finalmente, aquele lugar era um lar imune às ameaças que, em outro tempo, o rondaram. Depois de colocá-los na cama, foi até o quintal, apreciando o céu estrelado que se abria em contraste com as sombras suaves da noite. Pensou em Eduardo, onde quer que estivesse, e agradeceu mentalmente por tudo que ele fizera. Sentia saudade, mas sem a angústia sufocante de antes. O passar dos meses e o desenrolar dos fatos haviam lhe ensinado que algumas dores podem se converter em força e que alguns fins trágicos, embora jamais desejados, podem encerrar ciclos de destruição. A brisa tocou seu rosto, e ela se permitiu um sorriso de paz. Não haveria mais brigas judiciais, nem cochichos maldosos pairando em cada esquina, nem medo de retaliações. A vida estava, enfim, em suas mãos, livre para construir o futuro. Se, em algum momento, encontrasse espaço para compartilhar seus dias com Rafael, assim faria. Se decidisse apenas cuidar dos filhos e conservar a memória de Eduardo, também seria suficiente. A escolha era dela e de mais ninguém. Entrou em casa, apagou as luzes e se recolheu ao quarto. Precisava acordar cedo no dia seguinte para ir ao campo selecionar frutas frescas para o mercado local, algo que planejara fazer com a ajuda de Marina. Sentia o corpo cansado, mas o espírito aquecido.
Deitou-se, percebendo que, por mais que as pessoas pudessem julgar seu passado, agora o presente lhe pertencia, e o futuro poderia ser lapidado com serenidade. Adormeceu ouvindo o som da noite, os grilos ao longe, o latido esporádico de algum cão na vizinhança. Não era mais o silêncio ameaçador dos tempos em que Leonor tramava pelas costas, mas um ressoar tranquilo que abraçava sua casa. A última imagem em sua mente foi a certeza de que, se Eduardo pudesse vê-la, aprovaria cada passo dado, pois as lembranças mais doces e o amor que os unira nunca seriam arrancados por heranças disputadas ou por atos de cobiça. Era, por fim, o desfecho de uma longa trajetória de lutas, marcado pela certeza de que a honestidade e a coragem de persistir são capazes de vencer mesmo as mais tenebrosas armadilhas do destino. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.